estrutura das membranas, além de ser uma bicamada lipídica, a gente vai ter aí as proteínas imersas entre os lipídios, tá? Então, aqui de verde, nessa figura, está representando as moléculas proteicas, tá vendo? Molécula proteica. Então, aqui, a bicamada lipídica, uma outra coisa, ela é fluida. O que isso significa? Que ela possui movimento, tá? Então, relembrando aqui o esqueminha, tá? Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica, tá? A gente tem aqui, ó, monocamada, tá? De cima, monocamada de baixo, tá? E as duas monocamadas tá formando aí a bicamada lipídica, BID2, tá? E aí, como eu já falei aí para vocês, a bicamada lipídica, ela é fluida, tá? Vamos pegar aqui a canetinha. Ela é fluida. E existem 4 tipos de movimento dos lipídios. Ela é fluida porque os lipídios conseguem se mover, tá? Aí na bicamada. E aí vai dar ela a característica de fluidez, líquido, meio líquido, né? Um primeiro movimento que eu vou mostrar para vocês aqui é a difusão lateral, olha aí. Ou seja, o que é que significa difusão lateral? O nome já está dizendo, né? Os fosfolipídios podem se mover dentro da mesma monocamada. Então, na camada superior, eles se movem, e na camada inferior, eles se movem ali, ó, mudando de posição, eles trocam de posição entre si, tá? Lateralmente, eles se movem muito rápido. Olha, de 1 a 2 micrômetros por segundo. Isso é muito rápido, tá? Então, eles estão sempre se movimentando ali dentro da mesma camada, trocando de lugar, de posição com o outro. E isso é muito rápido, tá? Tem um outro tipo de movimento que é a flexão, tá? Como é isso já? Que é um movimento de 180 graus, tá? O que tá mostrando aí? Só vira de um lado. O fosfolipídio está se movendo no seu próprio eixo, só que ele está se movendo só a 180 graus, é flexão. Se ele se mover 360 graus, aí a gente já tem aí, ó, rotação. Ele está se movendo no seu próprio eixo, sem sair do lugar, 360 graus. Se for 180 graus, a gente tem aqui, ó, flexão, 360 graus, a gente tem a rotação. E o quarto e último tipo de movimento que ocorre é o flip-flop. Tá? Esse flip-flop ele ocorre raramente. Eu vou mostrar para vocês por quê. Olha aqui o que é que significa flip-flop. Flip, flop. Né? Ou seja, um fosfolipídio sai de uma monocamada e vai para o outro. Né? Ele sai de uma e vai para o outro. Pode ir, pode voltar. Só que isso ocorre raramente. Por que isso ocorre raramente, gente? Porque para um fosfolipídio sair de uma monocamada, vocês viram ali no vídeo, né? Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Sair de uma monocamada para outra, a cabeça hidrofílica teria que estar interagindo com as caudas hidrofóbicas. Né? Então, isso espontaneamente não vai acontecer, porque, como eu já mostrei para vocês, né, as caudas polar só interagem com polar, polar com apolar. Né? Então, tem essa tendência aí de haver repulsão entre essas duas partes dos fosfolipídios. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Como ocorre raramente, ela vai acontecer por transversácea, facilitada por transversácea. Vocês já viram lá em bioquímica que asa, que é um sufixo de quê? De enzima, né? Enzima. E trans é o quê? Uma enzima que faz a transversão, a transferência de um fosfolipídio de uma monocamada para outra monocamada. Tá? Então, esse tipo de movimento aí só vai acontecer assim. Tá? E aí, o que eu tenho? Se é o movimento de flip, ou seja, de cima para baixo, a gente tem a flipase, tá?
Se for o movimento de flop, da camada interna para a camada externa, a flipase, o flip é o movimento da camada externa para a camada interna. O flop é o movimento da camada interna para a camada externa, tá? E quem faz flop são as flopases. Aqui da flipase, da externa para a interna, né? A flipase faz isso. A flopase faz ao contrário, da interna para a externa, tá? E a flopase faz nas duas direções. E aí a flopase ela vai estar transferindo aí aleatoriamente até que haja um equilíbrio entre de fosfolipídio de tipos de fosfolipídio entre as duas monocamadas, tá? E acho que é uma coisa que eu não falei, né? Mas daqui a pouco eu vou falar que as monocamadas elas diferem também, né? No tipo de fosfolipídio, né? De lipídio presente de um lado e do outro. A fluidez na bicamada lipídica ela pode variar, minha gente. Pode variar, tá? E ela vai depender de duas coisas. Vai depender da temperatura e vai depender da composição lipídica, tá? E aí o que acontece? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a fluidez, né? Vocês já sabem disso. Se a gente esquenta margarina, a margarina vai ficar mais fluida, não é isso? Vai depender também da composição lipídica, né, dos tipos de lipídios. Então, vai depender do tamanho das cadeias de hidrocarboneto. Então, quanto menor a cadeia, maior vai ser a fluidez, né? Quanto menor a cadeia, menos espaço de interação e maior vai ser a fluidez. Vai depender do número de ligações duplas, e a gente já viu isso na aula de lipídios, né? Quanto maior a quantidade de lipídios insaturados, maior é a fluidez, tá? E aí eu trouxe aí, ó, o exemplozinho, né? Por que isso acontece? Porque a insaturação gera uma dobra, tá? A insaturação gera uma dobra. Eu vou dar um zoomzinho aqui para facilitar para vocês. Aqui, ó. A insaturação gera uma dobra que faz com que dificulta, né, a interação entre as caudas. Diminui o espaço de interação entre as caudas. Isso faz com que eles fiquem mais... eles interajam menos, eles fiquem mais livres para se movimentar dentro da mesma monocamada, tá? Se eles estão interagindo menos, as caudas estão interagindo menos. Aqui a gente está vendo aqui, né, uma estrutura que tem mais saturadas. A gente vê aqui que as caudas elas vão estar interagindo mais e aí os fosfolipídios vão estar menos livres, né, para se movimentar dentro do seu próprio eixo ou dentro da monocamada. Daí também vai depender da quantidade de colesterol. Isso aí, obviamente, no caso, né, de organismos que possuem colesterol, que possuem esteroides nas suas membranas, tá? Então, quanto maior a quantidade de colesterol, menor a fluidez, porque o colesterol, né, presente aí entre os fosfolipídios, o colesterol ele é mais fixo, aqui, ó, tá? E ele vai estar aí impedindo o movimento dos fosfolipídios, vai estar interagindo com os fosfolipídios, com as caudas hidrofóbicas. Essa parte aqui, ó, ops, deixa eu apagar aqui isso aqui, tá? Ficou confuso. Peraí. Essa parte aqui, tá? Vai estar interagindo aqui mais. Ops, cadê a canetinha? Aqui, canetinha. Vai estar interagindo mais aqui, ó, com os fosfolipídios, impedindo que eles se movimentem, tá? E aí os fosfolipídios se movimentam menos dentro da mesma camada e aí a fluidez é menor, tá? Outro exemplo aí, né? O colesterol entre os fosfolipídios reduzindo a fluidez das membranas, tá? E aí os organismos vão estar regulando a fluidez dessa membrana, alterando a composição lipídica, porque você sabe, os organismos
em geral, eles não conseguem controlar a temperatura, né, do meio externo, vamos dizer assim. Então, só resta eles controlar a temperatura da composição lipídica deles, né, especialmente organismos que não fazem termorregulação. Né? E aí a gente tem aí, ó, Escherichia coli, né, a tabela mostrando a composição de ácidos graxos ao longo, né, do aumento de temperatura. Então, a temperatura está aumentando aqui, ó, daqui para cá, tá vendo? Ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Observem o que está acontecendo aqui. Observem. Esses fosfolipídios aqui, ó, são fosfolipídios saturados, tá? E esses aqui que tem um Uzinho aqui, ó, são os insaturados. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Quando a temperatura aumenta, a quantidade de fosfolipídios saturados aumenta. Olha aqui, ó, de saturados. Olha esse aqui, ó, ácido palmítico. A temperatura vai aumentando, a quantidade de saturados aumentou e de insaturados diminuiu. Aqui, ó, palmitoleico, ó, insaturado diminuiu. Tá vendo o que tá acontecendo aqui, ó? De cima, eu tô circundando aqui, ó. O de cima dentro do meu retângulo aí, ó, é o saturado, ó. A concentração aumenta e do insaturado a concentração diminui. Então, se a temperatura aumenta, a tendência a membrana ficar mais fluida. E aí, o que os seres podem fazer? Eles vão aumentar a quantidade de fosfolipídios saturados, porque os fosfolipídios saturados tendem a diminuir a fluidez da membrana. Então, como resumo, maior a temperatura, maior vai ser a fluidez. Então, os organismos têm que aumentar a quantidade de fosfolipídios saturados e diminuir a quantidade de insaturados. Se fosse aí animais, né, que tem colesterol, ainda pode aumentar a quantidade de colesterol, né, porque o colesterol vai estar aí reduzindo a fluidez na membrana. Tá? E o raciocínio ao contrário você pode fazer se a temperatura diminui, tá? Então, a bicamada lipídica, eu falei lá nesse instante, ela é normalmente assimétrica, ou seja, a camada interna, lâmina interna é camada interna. A camada interna, tá? A proporção entre os fosfolipídios é diferente da camada externa. Então, aí, ó, de azul escuro, nós temos aqui, ó, a camada interna, os fosfolipídios da camada interna, e de azul claro, os fosfolipídios da camada externa. Observe aqui, né, cada quadradinho é um fosfolipídio. Observe como é diferente. Observe na lâmina interna, a camada interna é bem abundante, fosfatidil, etanolamina, e na camada externa é mais comum aí, ó, fosfatidil, colina. Por quê? Porque a composição lipídica vai variar entre as camadas. Antes disso, bora ver aqui. As fosfatidil, é isso aqui. A fosfatidilcerina, ela tem carga negativa. Ela normalmente está concentrada na camada interna, tá? Isso vai fazer com que a camada, as membranas tenham uma diferença de carga, tá? Isso é importante para os processos de transporte de substâncias na membrana. Então, assim, a fosfatidilcerina vai estar concentrada na camada interna, tá? Porque ela tem carga negativa, para promover essa diferença de carga. O inositol participa da sinalização celular, tá? Por isso ele está mais concentrado na camada interna, aqui, ó. Tá vendo? Inositol aqui, ó, vários tipos de inositol. E os glicolipídios, eles são exclusivos da camada externa, se a gente estiver falando de membrana plasmática, e na camada interna, se a gente estiver falando de organelas. Tá? Por quê? Porque os fosfolipídios eles estão envolvidos no reconhecimento e adesão celular, por isso que eles são importantes na camada
externa da membrana plasmática e também de proteção contra agressões mecânicas e químicas, tá? Bem como a sinalização celular. É como uma célula sabe que é um organismo multicelular, é como ela está em os pronto. Os glicolipídios estão envolvidos no reconhecimento. Então, como é que uma célula sabe que a célula do lado é do mesmo organismo? É por causa dos glicolipídios. É assim também que ocorrem os processos também de muitos processos que iniciam os processos de imunização, né, do sistema imunológico. Então, assim, né, por causa dos glicolipídios presentes. E também protege mecânica e quimicamente, por isso que eles estão do lado de dentro das organelas, tá? Para proteger, por exemplo, lissossomos, que tem várias enzimas digestivas dentro dele, então os glicolipídios são importantes do lado de dentro para proteger a membrana dos lissossomos dessas agressões, tá? E aí, trouxe aqui a síntese, tá bom? Eu já falei tudo isso aqui, slide a mais. Então, a gente tem aqui, monocamada externa, resumo, vai estar fosfatidilcolina, esfigomielina e os glicolipídios, e na monocamada interna, a fosfatidilserina e o fosfatidilinositol. Né? As membranas, então já falei, apresenta a estrutura fluida, e essa estrutura foi chamada de mosaico fluido, foi proposto por Singer e Nilsson. Por quê? É um mosaico porque é formado por várias coisas diferentes. Já viu, tem proteína, tem fosfolipídios de diversos tipos e é fluida, tem movimento, tá? Então, as membranas são fluidos bidimensionais, onde a gente tem lipídios e proteínas flutuando livremente dentro da mesma monocamada. As proteínas, elas estão flutuando aí livremente na bicamada lipídica. Dupla camada significa bicamada lipídica, tá? Elas vão ter interligações com lipídios e com proteínas, tá? E aí elas são fluidas porque essas ligações delas, essas interações das proteínas com os lipídios e com outras proteínas, elas são efêmeras, elas são fracas, não são covalentes. Então, as proteínas ficam aí flutuando livremente por causa disso, tá? As suas interações são fracas. E aí eu trouxe esse esqueminha aí, é clássico, né? Quando você funde uma célula de camundongo com a célula humana, né? Você tem aí, depois de 1 hora, todas as proteínas das células do camundongo e humanas misturadas, tá? E aí, como é que o povo sabe disso? Porque Colore, né, usa estruturas químicas, né, substâncias químicas que vão estar se ligando a essas proteínas e que vão emitir uma radiação eletromagnética, né, luz diferente quando irradiada com luz branca. Então aí pinta, né, usa, né, de uma cor para colorir as proteínas de camundongo e de outra cor, células humanas. Aí quando funde, depois de um tempo, eles percebem que está tudo misturado, tá? E aí vocês podem pegar os livros e dar uma olhada nisso para ter mais detalhes, para ver mais detalhes, tá? As proteínas presentes nas membranas, elas podem ser divididas em 3 grupos, tá? 3 grupos. A gente tem as periféricas, que vão se encontrar aí sobre a face da membrana. A gente tem aqui, tá mostrando aqui nesse esquema. Nós temos aqui, bicamada lipídica, tá? De amarelo são as caudas e de azul, aqui, de amarelo as caudas e de azul as cabeças, tá? Polares. As periféricas vão estar aqui, na periferia. Elas não entram na bicamada lipídica, tá? Elas vão estar aí ligadas à membrana por ligações eletrostáticas ou pontos de hidrogênio com lipídios ou com proteínas. Essa daqui, por exemplo, tá ligada, né? Aqui, com lipídios, tá?
ligação eletrostática, provavelmente. E essa daqui de verde, essa daqui ó, de roxo, ligação eletrostática. Essa de verde está ligada covalentemente até um lipídio, mas ela é periférica, porque ela não penetra na bicamada. Tá? Ela vai se dissociar aí da membrana por processos brandos. Não precisa muito esforço, né? Às vezes só a diferença de carga, mudança da concentração de sais da solução, aí você pode estar dissociando essas proteínas periféricas. É fácil de tirar elas, né, da membrana. As integrais não. As integrais já estão embutidas dentro da membrana, tá bom, gente? Elas vão aqui aqui um exemplo ó, de proteína integral, tá? Elas vão estar aqui imersas dentro da membrana, tá? Atravessando ou não a membrana, mas vão estar aqui interagindo com os fosfolipídios, a parte hidrofóbica, tá? Por interações hidrofóbicas. Para você dissociar uma proteína dessa, ou seja, retirar uma proteína dessa da membrana, aí você tem que utilizar processos mais duros que interfiram nas interações hidrofóbicas aí da membrana, que destrua completamente até a membrana para estar desfazendo essas interações hidrofóbicas aí entre a proteína e as caudas dos fosfolipídios. Tá? As integrais, elas podem estar restritas a uma única monocamada. Aqui de cinza está representando, né, a monocamada de cinza, e aí de verde as proteínas nessa figura. Então elas podem estar restritas a uma única monocamada, tá? E elas podem atravessar a bicamada, tá? Ou seja, está interagindo com as duas monocamadas. Ela pode ser de passagem única, né? Só atravessa uma única vez, e podem ser proteínas de passagem múltipla, né? Aí quando ela atravessa, a gente vai dizer que é uma proteína transmembrana, porque ela atravessa a membrana. Se atravessa apenas uma vez, passagem única. Se atravessa mais de uma vez, passagem múltipla. Né? Essa de passagem múltipla, ela pode ser formada por vários polipeptídeos diferentes. Pode ser até o mesmo polipeptídeo, mas vários polipeptídeos independentes que interagem aí formando a estrutura quaternária, tá? E atravessa a membrana. E ela pode ser composta também por um único polipeptídeo que atravessou a membrana várias vezes, como é nesse caso aqui, tá? A gente tem aqui, ó, foi, voltou, foi. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Ó. Aqui, ó. Passou várias vezes, aqui, ó. Foi, voltou, foi, voltou, foi. Tá? Então, ela pode ser vários polipeptídeos independentes, formando estrutura quaternária. Pode ser um único polipeptídeo que entrou e saiu várias vezes. Tá? E tem também as anfitrópicas. As anfitrópicas, na verdade, são proteínas periféricas que são encontradas tanto na associação com as membranas, como dissociadas delas, especialmente no meio interior, tá? E elas vão se associar com a membrana esporadicamente quando é necessário, e essa associação ela é regulada, vai estar participando de processo de sinalização celular, entre outros, tá? Então aqui um resumo das várias maneiras pelas quais as proteínas elas se associam à bicamada lipídica, né? E a gente tem aqui, ó, relembrando, a gente tem aqui, ó, monocamada, né? Elas podem ser periféricas, vamos começar com as periféricas, ou seja, não interagem, né, com as caudas hidrofóbicas, né, não penetra na membrana. A gente tem aqui a 7, a 8, a 6, a 5, tá? A gente tem as integrais, que vão estar interagindo, né, hidrofobicamente com as caudas, monocamada ou transmembrana. Pode ser passagem única, transmembrana ou passagem múltipla. Tá? E essas proteínas projetadas por exterior da célula, elas normalmente estão ligadas a carboidrato, formando glicoproteínas, certo? As que estão na monocamada externa, quando a gente está falando da célula, tá?
E as glicoproteínas mais os glicolipídios vão formar um revestimento da superfície celular que a gente dá o nome de glicocálix. Glico, tá? De quê? De carboidrato. Carboidrato. Vocês já viram essas nomenclaturas em bioquímica. E cálice, né, de revestimento. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, esses pelinhos pretos aqui nessa imagem, nessa fotografia eletrônica, de microscopia eletrônica, aqui são, tá, os carboidratos. Você vê que a quantidade, inclusive, principalmente de células animais, é muito grande. Porque ela serve para proteger as proteínas, proteger os fosfolipídios contra impactos mecânicos, contra impacto de substâncias químicas. Tá? Ela vai participar também da adesão célula-célula, reconhecimento celular e por aí vai. Tem várias funções. Tá, agora a aula acabou aqui e até mais nas próximas videoaulas que vão ser sobre transporte de membrana.